Fala galera, pessoal que tá ligado aí no canal Futebol Sem Fronteiras. Tamo junto aqui mais uma semana para falar de tudo que acontece lá na Itália, tudo que acontece na Terra da Bota. E tá muito movimentado essa semana. A gente vai falar da 23ª rodada da Série A do Campeonato Italiano. Vai falar também de rodada na Champions League e na UEFA Europa League. Então tem bastante coisa aí pra gente passar. E sem mais delongas, vamos lembrar como é que foi essa 23ª rodada do Campeonato Italiano. Muitos jogos importantes. Então a gente vai começar com a vitória da Fiorentina, a boa vitória da Fiorentina, 3-0 sobre o Spezia. Vitória importante, faz a Fiorentina respirar no campeonato. O Spezia ainda na metade de baixo da tabela, mas por enquanto sem tantos riscos aí em relação à zona de rebaixamento. Um duelo importante, o primeiro duelo importante dessa rodada foi na parte de baixo da tabela, o duelo dos desesperados, vamos dizer assim. O Cagliari em casa, Cagliari precisando pontuar, precisando da vitória para sair da zona do rebaixamento, enfrentou a Torino, que vinha naquela sequência de empates. O time queria sair de perto ali da zona, né? A Torino, o primeiro time fora da zona, e um duelo onde qualquer ponto faria muita diferença. E melhor para a Torino vence fora de casa por 1-0, respira um pouco mais aliviado, abre uma margem pequena, é verdade, mas abre uma margem aí justamente para o Cagliari, que é o primeiro time dentro do Z3, e resultado péssimo para o Cagliari. Como a gente costuma falar, né, quando os times estão na parte de baixo da tabela, o campeonato, em aspas, desses times são justamente contra as equipes mais próximas deles, né? São os confrontos diretos, onde a equipe tem a oportunidade de tirar ponto dos adversários que brigam com ele ali para ficar na Série A. E nesse campeonato à parte, o cara ele sai derrotado e fica numa situação mais complicada ainda dentro do campeonato italiano. A Lazio volta a vencer, né, depois do tropeço para a Inter na rodada anterior. A Lazio volta a vencer 1-0, pontos importantes para a Lazio aí na briga por competições europeias na próxima temporada. O Genoa ficou no empate em 2-2 com o Hellas Verona, o jogo ali do meio da tabela, né, o empate estaciona as duas equipes. O Sassuolo fica no empate em 1-1 com o Bolonha. O Sassuolo perde a chance aí de colar um pouquinho nas equipes do G7, né? O Sassuolo era o oitavo colocado, perde a oportunidade de colar nas equipes do G7, então abre, né, ainda mais a oportunidade do G7 se desgarrar mesmo dentro da competição e fazer com que essas 7 equipes aí se classifiquem para torneios europeus na temporada que vem. Lembrando que são 6 equipes, né, mas como a final da Copa Itália é entre Juventus e Atalanta, acaba abrindo uma vaga aí extra de Europa League, a princípio. Então, tudo leva a crer que teremos 7 equipes e esse G7 aí desgarrado até a final do campeonato para brigar realmente, para ver quem classifica para Champions, quem classifica para Europa League. O Sassuolo ficou no empate 1-1 com o Bolonha, né? Resultado não agradou nenhuma das duas equipes, mas também são duas equipes que não têm risco, por enquanto, acentuado aí de entrar na zona do rebaixamento. O Parma, esse sim, o Parma precisava da vitória, o Parma penúltimo colocado, enfrentando muitas dificuldades para vencer um jogo no campeonato, muito tempo sem ganhar, e o Parma fica no empate em 2-2 em casa contra o Udinese, um ponto que não deixa de ser importante para o Parma, mas como a gente já falou anteriormente, é importante vencer os jogos, né? É melhor você ganhar um jogo do que empata 3. Então, realmente aí as rodadas vão passando e o Parma não vai conseguindo mostrar poder de reação na sua missão de largar não só a penúltima posição no campeonato, mas também sair da zona do rebaixamento. O grande clássico da rodada, eu vou deixar por último o clássico, a gente vai falar já já. A Atalanta venceu o Napoli por 4-2, né? A gente vai pular um pouquinho aí o Milan e Inter. A Atalanta venceu o Napoli por 4-2, né? Jogo cheio de gols, vitória importantíssima da Atalanta, confronto direto aí por uma vaga nas competições europeias, né? Ponto a ponto, posição a posição, as equipes vão brigando.
A Roma perdeu a chance de seguir próximo, né, de seguir colado ali nos dois primeiros colocados, Milan e Inter. Empatou 0-0 com o Benevento fora de casa. O Benevento emenda uma sequência de jogos sem vencer, mas empatar com a Roma não deixa de ser bom resultado. A Roma dentro do G4 e o Benevento soma aí mais um ponto e briga na parte de baixo da tabela. E a Juventus, que venceu o Crotone lanterna do campeonato, também vai passando aí muitas dificuldades, tem a pior defesa da competição, e a Juventus foi mais um time a bater o Crotone. 3-0 para a Juve. E falando, né, agora, realmente, de Milan e Inter, se no primeiro turno o Milan venceu no estádio, os dois jogos no mesmo estádio, né, os dois dividem a casa, né, quando o Milan joga é San Siro, quando a Inter joga é Giuseppe Meazza. Então, se o Milan venceu no Giuseppe Meazza no primeiro turno, a Inter passeou no San Siro. Abriu o placar cedo, é verdade, né? Lautaro Martinez fez 1-0 logo no comecinho do jogo. No segundo tempo, o Milan voltou, obrigando o Handanovic a fazer 3-4 boas defesas. O Milan parecia que chegaria ao gol de empate em questão de tempo e levou o castigo, né? Quem não faz, leva. Handanovic fechou o gol. Foi um dos caras que certamente foram muito importantes aí na vitória da Inter. O Lautaro fez 2-0 e aí o Milan já um pouco mais abalado pela desvantagem, no confronto direto pela liderança, né? Se o Milan vencesse o jogo, o Milan voltaria à liderança do campeonato. O Lukaku aproveitou e fechou a conta. 3-0 para a Inter de Milão, passeio dos Nerazzurri em cima dos Rossoneri. Uma vitória importante que faz a Inter abrir 4 pontos na liderança do campeonato. Então a Inter já garante aí a liderança pelo menos até o final da próxima rodada. E o Milan, com 2 derrotas nos últimos 2 jogos, vai precisar correr atrás do prejuízo para recuperar essa liderança, né? A liderança foi do Milan aí por quase um turno inteiro, mas agora o Milan na vice-liderança 4 pontos atrás. Agora a gente vai passar rapidinho aí no calendário europeu, né? Semana passada a gente falou aí da derrota da Juventus para o Porto em Portugal 2-1, o jogo de ida das oitavas. E essa semana outras 2 derrotas, né? Os italianos aí com 0% de aproveitamento por enquanto no mata-mata da Champions. A Lazio foi atropelada. A Lazio em casa enfrentou o atual campeão da Champions, o atual campeão mundial, o Bayern de Munique. Passeio do Bayern 4-1 para os alemães jogando no Estádio Olímpico. E hoje um jogo mais equilibrado, a Atalanta se segurou como pôde. A Atalanta teve um jogador expulso logo no comecinho do jogo, né? O Freuler foi expulso de maneira errada, é verdade. O juiz se equivocou no cartão vermelho, não voltou atrás da decisão. Então a Atalanta jogou quase o jogo inteiro com a menos. Não conseguiu segurar um desfalcado Real Madrid, mas que insistiu e conseguiu sair com uma vantagem mínima, 1-0, gol do Mendy. Então a Atalanta precisa marcar gols e precisa vencer o jogo da volta no dia 16 de março para conseguir aí essa tão sonhada vaga nas quartas de final que a Atalanta esteve presente na temporada passada. E não só isso, né? Seria uma eliminação histórica contra um time 13 vezes campeão da Champions, enquanto a Atalanta está aí na sua segunda participação. Falando de Europa League agora, na quinta-feira passada, né? Vídeo gravado na quarta, o jogo dos italianos foi na quinta-feira. 3 jogos, apenas um italiano venceu, então a semana não foi muito boa para os italianos aí nas competições europeias. O Milan foi com um time misto até a Sérvia para enfrentar o Estrela Vermelha. Um time misto por conta do próprio derby contra a Inter, né, que viria a seguir. E também porque os times italianos aí geralmente acabam, alguns times europeus acabam poupando seus principais jogadores em alguns jogos da Europa League. Foi o caso nesse jogo. Ainda assim, um time misto que foi até a Sérvia e ficou no empate em 2-2 com o Estrela Vermelha. Estrela Vermelha conseguiu o gol de empate já no finalzinho do jogo, né, aos 46, 47. O Estrela Vermelha arrancou um empate 2-2, mas o Milan tem uma boa vantagem de poder empatar em 0-0 e 1-1 para classificar. A Roma está com um pé nas oitavas de final, venceu o Braga em Portugal por 2-0. E o Napoli
tem a situação mais complicada. Perdeu lá na Espanha para o Granada 2-0. O Napoli vai ter que suar a camisa para reverter esse 2-0. Gol fora é critério de desempate. Então, complicado aí para o Napoli, que não pode levar gol em casa para não ter a sua missão ainda mais dificultada. Os jogos da volta são amanhã, tá? Dia 25 de fevereiro. Os jogos da volta com os 13 italianos jogando em casa, buscando uma vaga nas oitavas de final da Europa League. Então vamos agora para a gente encerrar a classificação da italiana, né? G4, Inter 53 é líder, Milan 49, Juve com um jogo a menos é terceira com 45, Roma fecha o G4 com 44, a Atalanta em quinto com 43, Lazio em sexto 43, as duas equipes estariam indo à Europa League. O Napoli fica ali na rabeira, né, em sétimo lugar com 40, só esperando abrir essa sétima vaga aí por conta da final da Copa da Itália. Na zona do rebaixamento, Cagliari tem 15 pontos ao 18º, Parma 14, Crotone 12, o Torino com a vitória segue em 17º, mas com 20 pontos, né, abre 5 pontos aí pro Cagliari, primeiro time da zona do rebaixamento. E a artilharia do campeonato, né, Cristiano Ronaldo 18 gols, o pai, Cristiano Ronaldo, 18 gols, artilheiro do campeonato. Lukaku tem 17. Ibra tem 14. Então é isso, galera. O vídeo ficou um pouquinho mais longo do que o normal. Mas semana que vem a gente está aqui para falar de mais campeonato italiano, Europa League e Champions League. Valeu, galera. Tamo junto. Um abraço.